Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 12 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Hoje temos a alegria de meditar sobre o importante e querido trecho dos discípulos de Emaús, tão querido para todos nós. Esses dois amigos provavelmente estavam fugindo de Jerusalém e indo para o interior, com medo de ser eles também presos e mortos igual seu mestre. Para eles, Jesus estava morto e sepultado e não existia ressurreição. Por isso se sentiam tristes e abatidos, desnorteados, sem luz. Até o anúncio da ressurreição é acolhido como um susto de mulheres delirantes que veem anjos. Mas tudo muda quando Jesus está no nosso meio, ressuscitado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas a ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém
onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos nós amamos esse trecho tão humano, tão real, que se torna um símbolo da nossa vida quando queremos fugir da clara e bela evidência da ressurreição. Esses dois discípulos, um dos quais se chama Cleofas, estão cegos, tristes, desiludidos, porque falam de Jesus como de um morto sepultado, esquecido, mais uma decepção da história. Encontram-se no poço mais fundo da decepção, desorientados. Têm o coração fechado, amargurado, têm a cabeça sem inteligência e a alma lenta, travada em crer. Chamam o anúncio da ressurreição das mulheres de susto e acham que tiveram um delírio místico. Mas ninguém o viu, conclui. Estão evidentemente com medo de serem mortos eles também, e por isso fogem de Jerusalém para o interior. Para eles, o capítulo Jesus está fechado para sempre. Vira-se a página, agora a vida continua. Foi bom enquanto durou, mas agora vai ser tudo diferente. Tente mergulhar na alma desses dois discípulos que não querem sair do túmulo. De repente, como sempre, aparece Jesus, mas nessa condição eles não podem reconhecê-lo. É demais para a cabecinha deles, que ainda considerava Jesus um chefe político e libertador, um herói nacional, fracassado. Cleofas e seu amigo não entendiam nada do sofrimento redentor, do sofrimento de expiação, pré-anunciado por Isaías nos cânticos do servo sofredor, do servo de Yahvé. A simples presença de Jesus, sem que eles se deem conta, começa a esquentar-lhe seu coração, até arder e derreter seu gelo. Mesmo se não reconhecem conscientemente, seu coração já os avisa que Jesus está perto, que algo fora de qualquer cogitação está acontecendo. A simples presença de Jesus lhes abre os olhos e a cabeça para interpretar todas as escrituras do Antigo Testamento. Enfim, na Santa Eucaristia o reconhecem explicitamente, de forma consciente e clara. Mas ele desaparece e lhes deixa dentro o fogo da esperança e do anúncio. Enquanto antes fugiam de Jerusalém, agora, com passos longos e rápidos, voltam, andando por mais 15 quilômetros talvez, na escuridão, esquecendo do cansaço. Essa é a obra de Jesus ressuscitado. Pelas palavras e pela presença passa uma força imensa, o fogo evangelizador. Agora se tornam destemidos, corajosos, resolutos e firmes anunciadores, testemunhas do ressuscitado. Esse trecho nos faz entender como é a vida com Jesus e a vida sem Jesus. Assim como o dia é diferente da noite, tal é a diferença da vida com Jesus e sem Jesus. Jesus é força, é garra, é entusiasmo, é dopamina, como gostam de falar os neurocientistas. Falamos isso porque essa alegria não se produz isoladamente, não é fruto de loucura nem de drogas, mas é produzida pelo encontro com o ressuscitado. É uma clara prova da existência de Deus, da ação de Deus na vida de quem o ama. Podemos procurar hoje a presença de Jesus no meio de nós.
O acontecimento dos discípulos de Emaús explica claramente o que significa estar reunidos em nome de Jesus, com a presença de Jesus. Mesmo que seja difícil a vida comunitária, a presença de Jesus a torna suave e maravilhosa, como quando ele estava junto com os discípulos e os discípulos andavam com ele pela Palestina. Esse trecho é um forte apelo a viver a presença de Jesus no meio de nós, praticando o amor que ele nos ensinou, o amor a te dar a vida pelos amigos e irmãos, como ele diz. Onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Quando estamos reunidos no nome de Jesus, meditando a palavra, vivendo no amor, na comunhão, se repete o milagre de Emaús e o nosso coração começa a arder. A nossa mente se abre, volta nova força e nova energia que nos torna incansáveis, audaciosos anunciadores do ressuscitado. Sem o ressuscitado no nosso meio, nada poderá ficar em pé. O vento do desânimo, a sensação de fracasso, a escuridão, a tristeza tomarão conta de nós e apagarão a chama da evangelização. Tudo parecerá impossível, duro e fadigoso. A nossa aventura de deixar tudo para seguir Jesus parecerá uma loucura de um entusiasmo de momento, de um fogo de palha, algo que agora, com sangue frio, precisa deixar de lado. Sem Jesus no meio de um casal, a vida a dois parecerá um tédio, uma tortura, uma prisão. Mas com Jesus no meio, reflorescerá o primeiro amor como no primeiro dia do encontro. A chama do amor queimará toda a fadiga e a transformará em sacrifício de amor. Sem Jesus no meio, a vida fraterna em comunidade se tornará uma convivência de cascavéis que se picam reciprocamente, de tigres que se devoram uns aos outros. Um peso impossível que faz ressuscitar a saudade da solidão do tempo da escravidão. É impossível enxergar bem as coisas sem Jesus no meio. E para ter a presença do ressuscitado no nosso meio, é necessário estar unidos no seu nome, se amar como ele nos ensinou. Onde há amor, aí Deus está. Deus é atraído pelo nosso amor recíproco, e vos reconhecerão se tiverdes amor uns pelos outros, diz Jesus antes de morrer, e João repete depois da ressurreição. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vamos agora ouvir mais uma vez o acontecimento de Emaús, prestando atenção em todos os detalhes psicológicos e humanos que Cleofas e seu companheiro viveram. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos
que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas a ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Podemos parar um pouco nesse momento e sublinhar as frases que indicam o antes e o depois. Antes que Jesus chegasse no meio deles e depois que ele começou a acompanhá-los pelo caminho.
Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajude a reviver o milagre de Emaús, segundo tudo o que meditamos. Vamos parar mais um pouco para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Quando Jesus está no nosso meio, o coração arde. Paz e alegria a todos. Naquela mesma hora, se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém para anunciar a ressurreição. Paz e alegria a todos. Tristes, sem direção, sob o peso da morte e da dor, mas tu entras em nossas estradas